Senhoras e senhores, meu respeitável público, o tema do programa de hoje é menoridade. E aí, jogadores adolescentes, jogadores que estão praticamente começando numa vida que muita coisa eles nem podiam fazer, eles podem fazer agora, por exemplo, jogar em clubes europeus. Será que esses caras estão prontos para isso? E a gente vai falar do Vitor Roque, que é o cara do momento para esse tema, mas também Fred Caldeira Frederaico, falando de outros brasileiros que vieram. Alguns triunfaram mais e outros menos num contexto parecido com o do Vitor Roque. É uma grande questão, né? Saber quando que o jogador tem que sair, para onde ele tem que sair, quanto ele tem que esperar, se é uma boa ir para um centro, para algo mais periférico em vez do centro da Europa, ou o contrário. Enfim, a gente vai debater os pormenores dessa questão. Agora, Marcelo Bettler, diferentemente da minha adolescência, a adolescência desses adolescentes, ouve muito menos não do que eu ouvia. De repente até ouço um não da vinheta. Não! Olha só, situação do Vitor Roque no Barcelona é a seguinte. A gente está gravando esse vídeo antes do jogo desta segunda-feira contra a Real Sociedad, que o Vitor Roque pode somar mais minutos nas estatísticas aqui. Até antes de segunda-feira à noite, ele tinha jogado 310 minutos desde que chegou, fez 2 gols. Não entrou em campo nos últimos 4 jogos, não contando a Real Sociedad. São menos do que 4 jogos completos, Fred, até aqui. E você, recentemente, num catalão, né, maravilhoso, perguntou para o Xavi em entrevista coletiva sobre a questão do Vitor Roque, sobre o futuro do Vitor Roque, né? São passos importantes, porque até um mês e meio atrás, parecia que o Xavi ia embora, e para o Vitor Roque isso poderia abrir uma nova porta de possibilidades dentro do próprio Barcelona a partir da próxima temporada, a depender do novo treinador. Lembrava muito daquela relação Zidane e Vinícius Júnior, que depois da saída do Zidane, o Vinícius ele deu muitos passos adiante até se tornar o que ele se tornou, mas aí o Xavi falou que fica, e depois da permanência dele você perguntou sobre o Vitor Roque e ele não fechou a porta para um possível empréstimo na próxima temporada, né? É isso. Ele falou que o Vitor Roque precisava de jogar e precisava de confiança. Disse o cara que não coloca ele para jogar e não dá confiança para ele. Eu entendi que ele precisa disso fora do Barcelona. E aí depois o empresário do Vitor Roque, o André Curi, que tem uma relação extensa, né, de muitos anos com o Barcelona, levando os jogadores brasileiros para o Barcelona, ele jogou críticas no ventilador. Eu estou usando a palavra crítica para não usar outras palavras quando a gente olha para a expressão de jogar no ventilador. Porque, foi uma entrevista bombástica, né? Assim, ele foi para cima do Xavi meio que falando, empréstimo não, né? Ou ele fica e joga, ou ele só sai vendido. Ele foi no maior meio de comunicação esportivo daqui, a Rádio Haku, e deu uma entrevista falando que não havia diálogo do Xavi com o Vitor Roque, que o técnico não explicava para o jogador como melhorar ou por que ele não jogava, e que o Vitor Roque abriu mão de ganhar muito dinheiro pelo sonho de jogar no Barcelona, mas se ele não jogar, que ele vai seguir a vida em outro lugar e não por empréstimo em definitivo. Pegou mal aqui dentro, acharam que parecia um ultimato e que um jogador de 18, 19 anos não está para dar ultimato ao Barcelona. Então, não pegou bem. E as informações que a gente tem da relação do Vitor Roque e Xavi é que não são ruins. Ele é tratado como os outros jogadores do elenco, ele está ali trabalhando, querendo melhorar, também quer jogar a verdade e também achava que com a mudança de treinador poderia ter mais oportunidades, não caiu nas graças do técnico Xavi e eu acho que tem um futuro muito complicado aqui com o Xavi ficando na próxima temporada. E aí, Fred, vem o nosso primeiro debate do programa, que é o que é melhor para o Vitor Roque no final das contas? Dar um passinho atrás do que disse seu empresário e ser emprestado, sair em definitivo do Barcelona, porque talvez ele nunca reúna as não qualidades, mas as características necessárias para jogar por aqui, ficar e depois de uma pré-temporada tentar convencer o técnico de que a adaptação vai acontecer e jogar, ou ir para o time B. Neste momento, o Barcelona joga a 3ª divisão do Campeonato Espanhol, com o time B está classificado para os playoffs e na temporada que vem existe uma chance de jogar a 2ª divisão da Espanha. Coisa que, por exemplo, Vinícius e Rodrigo por algum momento fizeram. O que é que você acha, Fred, que seria a melhor opção para ele?
Primeiro que eu achava que o lugar de debate era o melhor futebol do mundo, né? E não o Fred e Beckler explicam. Né? Não é debate. Não é Fred e Beckler debatem. Exatamente, aqui, né? exatamente. Mas se você quiser que a gente debata, cara, é muito difícil responder sem saber as possibilidades que ele teria ou terá de empréstimo e ou venda. Porque assim, a princípio, Beckler, a venda me parece o pior caminho. Porque a minha impressão é uma venda na marra, né? É uma venda forçada, é uma venda porque o empresário veio dar entrevista em nome do jogador e a gente nem sabe quais os possíveis compradores, por qual valor o Barcelona toparia vender, o que certamente não vai ser abaixo do que ele pagou, e quem é que vai pagar o que o Barcelona pagou pelo Vitor Roque depois de 6 meses de Europa, enfim. É muito complicado. Se você me falar, vem o Borussia Dortmund, como foi para cima do Sancho, quando ele saiu, entre aspas, brigado do Manchester City com o Pep Guardiola, aí eu falo, ok, pode ser uma boa, né? O Vitor Roque jogando ali, né, no lugar do Füllkrug, ele provavelmente vai ter muitos minutos na próxima temporada, enfim. Mas me parece que o empréstimo é um caminho mais fácil que vai abrir um leque maior de possibilidades. Eu acho que tanto o empréstimo quanto o time B, que a princípio pode parecer um desastre, mas como você disse, não foi para Rodrigo, não foi para Vinícius, eu acho que são possibilidades bem ok, assim. É claro que brigar por uma vaga no time é o sonho do Vitor Roque para ser titular na próxima temporada, etc e tal. Mas sendo um pouco realista nesse momento, eu fico entre o empréstimo e um passo atrás dentro do próprio Barcelona. Eu tô por aí também, embora do ponto de vista do clube, não pensando no jogador, o Barça não vê com total maus olhos vender. Porque ele foi comprado por 30 fixos e mais 31 em variáveis, e quanto menos ele ficar aqui e jogar, menos variáveis o Barcelona tem que pagar. Então é mais fácil ele recuperar 30 milhões do que ele fazer valer 60, ou ele deixar de pagar 30 do que ele fazer valer os 60. Então pode ser algo importante para o clube, já que existe esse ultimato e tal, se aparecer algum comprador, admitir que talvez tenha sido uma compra exagerada, acelerada, ou que vai demorar demais, ou que de fato não vai se adaptar, e vender. Eu acho que o clube pode pensar por esse caminho também, aproveitando e o próprio empresário deu essa deixa e talvez o Barcelona se sentiria mais tranquilo de tomar essa decisão, né? Assim, exteriormente, pensando na repercussão que vai trazer. Para o jogador ficar... Eu pensava que ele iria ganhar mais treinando aqui, jogando aos poucos, do que sendo emprestado. Já não acho. Porque aparentemente ele está muito abaixo do que o técnico esperava. O que o técnico pode estar errado, tá? A gente vai falar já do caso de Vini Júnior e de Rodrigo. O Xavi pode estar errado, mas ele está abaixo do que se esperava aqui. Então eu não sei mais se depois de 4 meses treinando, se é a pré-temporada e voltar no mesmo nível dos outros que vai fazer a diferença ou não. Porque outros jogadores que chegaram e treinaram bem, de cara jogaram. João Félix, Fermín Lopes, Pau Cubarsí e outros chegaram, treinaram bem, jogaram. Não foi o caso do Vitor Roque. Sem emprestado, você falou do Dortmund, o Betis, que joga uma forma parecida com o Barcelona, o Girona, que vai jogar Champions, por exemplo, são clubes de expectativas menores, pode ser uma boa. Mas eu acho que ele precisa sair. Ele precisa sair e precisa jogar. 19 anos, frustração que gera ficando aqui e não jogando é muito grande. E aparentemente ele não vai jogar nem uns minutinhos. Então, ou vendido para o Barcelona recuperar o dinheiro e para ele não se iludir pensando que tem uma volta, ou ser emprestado caso realmente exista essa projeção. Se não existir a projeção, você vende. Se existir realmente uma chance de projeção, ser emprestado e voltar melhor. Coisa que alguns jogadores conseguiram. O Ronald Araújo, por exemplo, quando chegou ao Barcelona, chegou também de um futebol muito diferente, e o zagueiro do Barcelona é muito necessário que ele saiba sair jogando. O Ronald Araújo não conseguia dominar uma bola. Ele passava nos treinos, no time B, é verdade, expectativa muito menor, 1 hora depois dos treinos, com um auxiliar técnico passando bola para ele, porque ele falava, a bola queima, a bola vem rápida demais aqui, até ele aprender a dominar, passar. Chegou no profissional ainda precisando melhorar esses pontos, hoje não é um primor, mas melhorou muito, a ponto de ser um dos capitães do time. Então o Vitor Roque, dentro das características dele, também pode crescer, acho que está se esforçando, as informações que eu tenho que estar se esforçando. Não sei se um dia vai ser suficiente ou não, Fred. O próprio Piqué teve que sair para voltar, né? Assim, é claro que é difícil comparar, mas é um cara que de primeira não conseguiu se firmar nos profissionais do Barcelona e parou em Manchester, né? Era menos por adaptação e mais por espaço e oportunidade que ele tinha também num clube imenso, né? O Barcelona ia ver se queria
E, cara, o Alex Ferguson ligou para ele querendo. Então ele viu ali uma grande chance, e depois do Manchester United ele foi jogar no Zaragoza, voltou para o Manchester United e tal, então ele também foi se desenvolvendo até chegar aqui e jogar. O Barcelona chegou a pensar em emprestar o Messi em algum momento, para que ele também pudesse jogar e não jogar no time B, porque o Messi jogando no time B era um futebol muito duro, futebol de segunda e de terceira divisão. Então, em algum momento, grandes jogadores já saíram para ser emprestados e voltaram. O Fede Valverde no Real Madrid foi emprestado e voltou. Rodrigo e Vinícius não. Então, acontece aqui e ali, a gente vai olhar agora, né? Caso a caso, alguns brasileiros que passaram pela situação do Vitor Roque, de chegar muito cedo e o tempo que eles demoraram para desabrochar na carreira. Começando pelo Vini Júnior, Fred, olha só. Quando ele chegou com 18 anos ao Real Madrid, ele fez 5 jogos pelo time B. Na primeira temporada, ele chegou a jogar 31 vezes. Então, não é que ele passou a primeira temporada no time B. Ele passou por ali. 5 partidas. Nessas 31 vezes que ele jogou na primeira temporada, 4 gols, 8 assistências, jogou 1.748 minutos no time principal na primeira temporada. O Vitor Roque, em meia temporada, tem 310. Ia ser mais ou menos aí 600, 700 minutos, bem menos do que o Vini jogou. Depois, na temporada seguinte, o Vini jogou 38 jogos, e na temporada 20 e 21 ele já jogou 41 partidas. Nestas 3 primeiras temporadas do Vinícius Júnior pelo Real Madrid, ele tinha 14 gols e 15 assistências. Na temporada seguinte, quando sai o Zidane e chega o Ancelotti, 22 gols e 16 assistências. Ele participa de 38 gols em uma temporada. Ele tinha participado de 29 em 3 temporadas, Fred. O Rodrigo também pisou um pouco menos no time B, né, no Real Castilha, mas pisou, foram 3 jogos na primeira temporada dele dentro do Real Madrid, pelo Real Madrid B, mas ele também frequenta bastante o elenco profissional e tem oportunidades na equipe. Ele tem 26 jogos na primeira temporada dele pelo Real Madrid, 33 na segunda, e participa no total, nessas 2 primeiras, de 19 gols em 2 anos, né? Então ele tem um aproveitamento que vai escalando aos poucos, e no terceiro ano, olha só, jogou 26 na primeira, 33 na segunda, no terceiro ele tem 49 jogos e 18 participações diretas para gol. Então ele, em uma temporada, quase participou tanto quanto de gols do que nas 2 primeiras pelo Real Madrid. Mas são 2 exemplos de que deu certo, né? Assim, são 2 exemplos que imagino que todo moleque bom de bola no Brasil que tem alguma possibilidade na Europa, é claro que nem todos vão para o Real Madrid, mas muitos parece que estão indo nos últimos anos, você olha para os exemplos de Vinícius e Rodrigo como exemplos de paciência, né? De resiliência, de perseverança, mas a gente tem um exemplo aqui que foi por um outro caminho, né, Beckler? Que é o do Reinier. Sim, que é do Reinier, que é mais um desses jovens contratados pelo Real Madrid na mesma época, fez 3 jogos no time B, e depois não achou espaço no time principal, foi jogar no Borussia Dortmund, que também é um clube que desenvolve os jovens, que os garotos vão ali e tal, é um clube para jovens. 39 jogos em 2 anos pelo Borussia, 1 gol. Aí ele voltou para o contexto de Espanha, que é o que a gente está falando do Vitor Roque, que talvez jogar dentro do campeonato espanhol é melhor para adaptação. Fez 18 jogos pelo Girona na temporada passada, participou de 3 gols, 2 gols e 1 assistência. E nessa temporada ele está jogando pelo Frosinone da Itália, 20 jogos, 3 gols, 2 assistências. O Reinier não teve, nem no Real Madrid e nem fora, o desempenho que se esperava dele na Europa, o que acontece muitas vezes, né? Assim, a expectativa em cima de Rodrigo e de Vinícius era muito alta, se teve paciência e deu certo. A expectativa do Reinier, não sei se era do mesmo tamanho que dos dois, mas também era considerado um grande prospecto brasileiro, e por enquanto não deu certo, já são muitas temporadas, são 2 pelo Dortmund, 1 pelo Girona, 1 pelo Frosinone, já são 4 temporadas na Europa. Claramente ele está descendo degraus pelos clubes que ele está jogando, e não deu certo. Não tem uma receita, né, do que é certo e o que é errado. Pois é, você vê, cara, o Gabigol, ele chega com 19 anos na Europa, olha o tamanho do Gabigol para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, para o Santos, para o Flamengo principalmente, e ele bateu e voltou, cara. O Gabigol, ele chega com 19 anos aqui, ele tem 10 jogos pela Inter e 1 gol marcado. Depois ele tem uma chance no Benfica, que parecia que seria, enfim, Portugal. A gente vê brasileiros tendo muito sucesso em Portugal antes de ir para ligas mais endinheiradas e participando de Liga dos Campeões e tal. No Benfica ele teve 5 partidas, metade do que ele teve na Inter, e também marcou apenas 1 gol. É um cara que ninguém duvida do tamanho do talento dele, do quanto que ele poderia ter dado certo no futebol europeu,
Mas às vezes, cara, são detalhes que vão minando a confiança do jogador ou a relação dele. Enfim, acabou que com o Gabigol não deu certo. O Coutinho, o Felipe Coutinho, me lembro muito bem, cara, ele é vendido no Vasco com 16 anos para a Inter de Milão. É claro que depois tem que esperar completar 18 para se transferir. Ele chega e participa de 31 partidas em uma temporada e meia no clube italiano, com 3 participações diretas para gols somente. E aí ele vai para Barcelona, né? Ele joga no Espanhol, ele tem 16 jogos e 5 gols, volta para a Inter, 19 jogos e 3 gols, e aí ele tem, enfim, um futebol à altura do que muita gente esperava com a camisa do Liverpool, né? Então você vê quanto o Felipe Coutinho teve que rodar. Tudo bem que na Inter de Milão é um canhão ali, mas ele não deu tão certo na Inter e acabou sendo pescado para o Liverpool, para aí você conseguir enxergar a carreira dele até a venda para o Barcelona, 5 anos e meio. Ele chega a participar de 24 gols na mesma temporada, um ídolo muito grande do Liverpool até se transferir para o Barcelona e depois começar a descer degraus, mas evidentemente não dá para dizer que o Felipe Coutinho não deu certo, muito longe disso. E é curioso porque, assim, os primeiros 2 anos dele da Inter não são bons, né? Esses números que você passou, mas no Espanhol aqui de Barcelona ele faz meia temporada e ele é considerado a revelação do campeonato ao lado do Isco, que jogava no Málaga na época. Então, ele vai muito bem no empréstimo, aí ele volta para a Inter e continua sem conseguir desenvolver. Então, a gente passou pelo caso do Rodrigo e do Vinícius, que ficaram e mais de 2 anos depois brilharam. Do Renier, que saiu e que não conseguiu voltar. Do Coutinho, que saiu, deu certo no empréstimo, voltou e de novo não conseguiu arrancar. E aí alguém do Liverpool viu o potencial dele, deve ter sido o Mike Edwards, né? Acho que já estava no clube quando o Coutinho chega. E contrata e ele vai tão bem no Liverpool como ele foi. Então é difícil achar, e a gente vai mostrar mais casos, um padrão do que é certo a se fazer. Olha o caso do Lucas Paquetá. Esse já saiu mais tarde do Brasil, já era um senhor de 20 anos de idade quando foi para o Milan, chegou num Milan complicadíssimo de cabeça baixa, fez 44 jogos em 1 ano e meio pelo Milan, participou de 4 gols. Aí ele vai para o Lyon, e na primeira temporada ele joga 34 vezes e participa de 17 gols no Lyon, segue jogando bem na França e vai para a Inglaterra e joga de novo muito bem, já poderia ter dado um passo para um clubizaço nesse momento que seria o Manchester City, né, por conta da questão da investigação não foi, mas olha como também é um caminho diferente, né, o do Lucas Paquetá. Pois é, o Douglas Luiz é um cara que também está brilhando agora no futebol inglês com a camisa do Aston Villa e deve jogar a próxima Liga dos Campeões pelo clube treinado hoje pelo Unai Emery, mas é um cara que é comprado pelo Grupo City e aí é emprestado para o Girona muito antes de ser cool, né? Muito antes de ser esse Girona encantador e conquistando muita gente, e conquistando inclusive vaga para a próxima Liga dos Campeões. Ele vai lá, joga bem pelo Girona, e o City tenta pescá-lo de novo. Inclusive o Guardiola falou publicamente que estava brabo com a Inglaterra, pelo governo inglês, não ter concedido um visto de trabalho para o Douglas Luiz. Por isso que ele não consegue jogar pelo Manchester City, e aí ele é emprestado para o Aston Villa, que consegue o visto de trabalho para ele, porque dentro da pontuação ali tem uma questão de importância daquele cara para o elenco. E evidentemente o Douglas Luiz tinha uma importância comprovada muito maior para o Aston Villa do que ser um cara terceira, quarta opção para o meio campo ali dentro do Manchester City. Ali, enfim, a gente sabe como é que foi a trajetória dele até ser convocado para a seleção brasileira com a camisa do Aston Villa. Ainda no Grupo City a gente tem, Marcelo, o caso do Savinho, né? Que ele é emprestado aqui, ele chega com 18 anos do Atlético Mineiro, ele participa, vai para o PSV emprestado, joga pelo PSV B, 10 partidas, depois ele vai para o Principal, é treinado pelo Van Nistelrooy, não é tão utilizado assim, tem apenas 8 jogos, consegue fazer 2 gols nessas partidas, e aí ele vai para o Girona e estoura nessa temporada mágica, 37 partidas, 19 participações diretas para gol, 10 gols marcados e 9 assistências, e agora é comprado pelo Manchester City para poder, enfim, jogar no grande sonho de quem é comprado pelo Grupo City. Com 19 anos o Savinho já deu essa volta, né? A gente viu que o Paquetá deu a volta, que o Coutinho deu a volta, que o Douglas Luiz demorou mais, o Renier ainda não conseguiu dar e o Savinho conseguiu. Estava conversando com pessoas próximas ao Savinho que estão muito felizes pelo fato do Manchester City comprá-lo de volta, né? Porque
ele foi comprado pelo grupo e agora ele foi comprado pelo City. Era inclusive algo que era necessário fazer, porque com o Girona podendo participar da próxima Champions, ele não poderia jogar por fazer parte do grupo e as normas da UEFA, mas ainda não existe a total certeza de que ele vai ficar pelo espaço no elenco. O Manchester City ainda não sabe o que será do elenco na próxima temporada, Grealish, Doku e tal, mas o Savinho, os números dele no Girona já são números de sucesso. Outra coisa é se ele vai ficar no City, se ele vai para outro lugar, o que vai acontecer com ele, mas ele já é considerado um jogador Manchester City e não mais um jogador grupo City. Então, Fred, eu acho que a gente mostrou vários exemplos, só recentes, de brasileiros que chegaram. A gente nem quis buscar exemplo de jogador lá atrás, de quando não tinha internet, de quando era muito longe sair do Brasil. Hoje os jogadores acho que têm muito mais estruturas. Muitos exemplos diferentes, alguns que deram mais certo, outros menos, uns que demoraram mais e outros menos, de que é muito incerto o que vai acontecer. Quando você tem 18 anos e você vai pisar num grande clube europeu, é muito incerto se você vai conseguir se adaptar ou não, que é o caso do Vitor Roque. Não é garantia que é uma questão de tempo. E também não é garantia de que vai dar certo. E que é na Europa. O Gabigol foi no Brasil. O Renier ainda não foi. O Rodrigo Vinícius foi sem sair do clube. O Paquetá teve que sair do Milan. E o Savinho teve que sair do PSV e ir para a primeira divisão da Espanha para conseguir. É muito difícil, né, ter uma conclusão sobre isso daqui. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que todo jogador e toda família de jogador e todo empresário de jogador acha que ele é o novo Vinícius, né? Que ele é o novo, sei lá, zagueiraço que vai ser titular absoluto, que ele é o novo Marquinhos, que ele é o novo Thiago Silva, que... Enfim, então deve ser muito complicado você, quando sonha, sei lá, com uma proposta do Real Madrid, você, ou com o Manchester City, você está treinando no PSV B. No inverno, no escuro, sem qualquer perspectiva de jogar nem a liga profissional holandesa. Assim, o Savinho deve ter passado por momentos de muitas dúvidas ao passo que ele deu, como vários outros, né? O Casemiro, quando teve que ir no Porto, o Porto é um clube gigante, gente, mas quando você vai para o Real Madrid, você não espera jogar pelo Porto. E aí ele acaba sendo recomprado. Enfim, são vários e vários exemplos de sucesso, mas também de insucessos, que é complicado você ter que readequar, ainda mais agora, Marcelo, que a gente está vendo cada vez mais os maiores clubes do futebol europeu comprando direto da fonte, né? Antes já era muito comum passar por Portugal ou pela Ucrânia, por um certo tempo o Shakhtar, para você terminar na Premier League ou em La Liga ou Série A, enfim. Agora, enfim, o Murilo está indo direto para o Forest e consegue jogar como titular. O caso do Casemiro é curioso porque ele foi comprado pelo Real Madrid B. Pois é. Ele sai do São Paulo para ir para o Real Madrid B e depois ele começa a subir para o A e tal, e aí vai para o Porto. Mas a questão é que se o Benfica, o Porto, o Sporting, algum grande clube de Portugal compra o Vitor Roque, como por exemplo compraram agora o Marcos Leonardo ou o Arthur Cabral, e ele vai bem, ele deixa de custar 30 mais 30 em variáveis e passa a custar 150. O Gyökeres, que foi muito bem em Portugal, tem uma multa de 100 milhões de euros, senão ele seria mais caro ainda. Então, os grandes clubes veem já que, bom, se os de Portugal podem pegar, por que nós também não podemos? Vitor Roque, acho que tem alguns dificultadores aqui. É a carência do Barcelona. Bom, ele chegou em um momento muito carente, que o Lewandowski estava mal. O outro problema que é a comparação com os outros brasileiros, com o Vinícius, com o Rodrigo, e acho que até o próprio Barcelona talvez possa ter se apressado em contratar e trazer muito rápido o Vitor Roque, exatamente porque os do Real Madrid, os brasileiros do Real Madrid estavam triunfando e já tem o Endrick contratado. Então isso talvez tenha apressado o que foi feito por aqui, e é um jogador que não reúne as características de jogo necessárias para o clube. O que o Barcelona joga, o que o Vitor Roque jogam são coisas diferentes. O Vitor Roque é o Haaland por características de explosão, de corpo a corpo, de jogador pouco combinativo e muito de área, muito mais Haaland do que Lewandowski. Só que o Haaland te dá 50, 60 gols por ano, né? Então você adapta seu time para ele. Adaptar a um garoto de 18 anos, que a gente deu aqui 10 exemplos, que a gente não sabe se vai virar ou não virar, é muito difícil. A gente sempre teve jogador de ponta indo direto para a Europa, né? O Kaká foi do São Paulo para o Milan, o Neymar foi direto para o Barcelona, enfim, a gente pode voltar no tempo e a gente vai ver isso acontecendo. Agora, a gente tem um espectro maior de clubes buscando direto no futebol brasileiro, como eu falei do Murilo no Nottingham Forest, o Danilo no Nottingham Forest, vários outros,
E a gente ainda tem agora esse processo, que a gente citou alguns nomes aqui que passaram por ele, das organizações multiclubes, né? Cara, o Chelsea hoje tem pelo menos de cabeça aqui 3 brasileiros que estão rodando, 2 estão rodando, um está no Chelsea sem oportunidades, para ver se eles conseguem voltar e jogar. O Andrei Santos, até agora, nenhum empréstimo dele deu muito certo. Né? Ele bateu no Forest e voltou, não jogou no Chelsea, agora está no Strasbourg, junto com o Ângelo, revelado pelo Santos, que está por lá, vamos ver como é que vai ser na próxima temporada. O David Washington, ele está sendo relacionado para os jogos pelo Maurício Pochettino, mas praticamente não tem minutos. Você pode, às vezes, ficar perdido nesse sistema multiclubes. Tem o Metinho, cara, um garoto que o City foi buscar no Fluminense e que passou pelo Troyes da França e agora está jogando na Holanda. Enfim, não se fala muito dele. Enfim, existe um caminho, quando você é comprado pelo grupo do Chelsea, pelo grupo do City, pelo futuro grupo Liverpool, que também agora está abrindo as asas para isso, você sonha em jogar pela nave-mãe, né? Mas você pode acabar num clube satélite e isso deve ser, repito, muito difícil de você renovar o tamanho, encaixar a sua realidade nas expectativas. E não vai ter espaço para todo mundo, né? Porque se o Savinho tá indo pro Manchester City agora, depois dessa temporada no Girona e não sabe se vai ficar, imagina quem tá jogando no Troyes, imagina quem tá jogando na Holanda, que ainda precisa fazer talvez o caminho do Savinho de depois jogar uma liga maior e tal, antes de parar no Manchester City e por aí. Todo mundo, o dinheiro e a contratação e quanto o jogador jovem vai ganhar é ótimo, a projeção que se tem também é ótima. Agora tem o que o clube espera, a paciência da torcida, e o Vitor Roque caiu em uma ebulição que é o Barcelona, e vamos ver se ele vai ter cabeça, tempo, desenvolvimento futebolístico para chegar onde se espera que ele chegue, né? É um jogador nível seleção brasileira, próxima geração, mas que por enquanto tem a carreira paralisada, porque não pode jogar, porque não consegue jogar no clube que ele está. Eu acho, Marcelo Beckler, que já está tudo dentro daquele famigerado contexto. Então agora a gente vai partir para histórias que nem sempre são concretas e muitas vezes especulativas. Vamos para o nosso Out of Context. Pode começar. Eu posso estar espalhando uma fake news. E 2 pontos, travessão, lá vai. Porque eu já escutei essa história e depois pedi para a pessoa repetir, porque é ótima. Uma pessoa que trabalhou no Cruzeiro. O Cruzeiro vira e mexe intercâmbios com garotos de base de outros países para irem treinar um tempo, ficar lá e ver se vão acabar jogando. E teve um ano que foi com camaroneses. Eu não vou falar o nome do diretor do Cruzeiro na época que me falou isso, mas diz que chegaram lá uns 5 ou 6 jogadores de Camarões para a base, para o sub-15 do Cruzeiro, alguma coisa assim, para treinar. Quando eles chegaram, foram olhar a ficha dos jogadores, todos nascidos em 1º de janeiro. Ele falou, não é possível que isso seja uma grande coincidência e tal, porque tinha muito medo de serem gatos, né? E depois a consequência que isso pode ter para o clube, para o próprio jogador, e que o jogador não vai jogar, que você tem uma responsabilidade sobre ele, como é que ele vai voltar para o país. E ele falou o cara falou, mas caramba, mas 1º de janeiro todos? Ele falou, mas não é muita coincidência. Ele falou, é assim. E não dava nenhum tipo de resposta completa. Aí depois esse ex-diretor foi me contar que em algumas localidades de Camarões, que estão mais longe dos centros urbanos, passa como se fosse uma carreta do poupa-tempo, vai um órgão do governo, vai alguma expedição do governo nos povoados para fazer o registro dos filhos nascidos. E tem muito jogador, às vezes, que tem a idade que não aparenta ter, mas que de fato ele tem, porque é o que está no registro. Ele até pode ter 20 anos e está falando que ele tem 15 no registro, mas é o que está no registro. Ele não adulterou para ser um jogador de futebol, mas é o que está no registro. E diz que o caso desses camaroneses é porque eles eram de uma região mais afastada, de um grande centro e tal, e que quando chegava ali, os pais não sabiam quando tinham nascido. Então registravam todos em 1º de janeiro. Então tinha vários anos diferentes, né? 1º de janeiro de 1990 todos, sim. Mas várias crianças nascidas nessas regiões são registradas em 1º de janeiro ou em uma data X determinada, porque ninguém sabe quando nasceu, então coloca um dia base. Caramba!
Que história profunda, hein? Repito, pode ser uma fake news. Porque eu escutei e eu procurei isso e procurei fala desse diretor porque eu achava que tinha escutado isso um dia na televisão e depois quando encontrei com ele no Mineirão, a gente conversou e tal, ele me contou a história e depois eu pedi pra ele contar de novo um dia à paisana, sem ser em trabalho. Eu não achei essa entrevista, que eu achava que eu tinha visto, mas a pessoa me contou a história 2 vezes e eu não achei isso dos registros de 1º de janeiro. Então, que fique explicado, pode ser uma fake news. Pode ser um caos, uma história. Mas eu escutei. Eu só não consegui comprovar. Mas eu escutei de uma pessoa 2 vezes essa história. Ah, cara, mas se história de pescador não fosse boa, ninguém passava adiante, né? Então, assim... Ninguém pescava. Ninguém pescava. Nem peixe, nem a história. Cara, a minha, ela não é fake news, com certeza, porque eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Não é uma história tão empolgante assim, mas eu lembro de, enquanto adolescente, que recebia diversos nãos, eu fui jogar um futebol, né? Eu nunca fui bom de bola, mas sempre joguei muito, em termos de frequência, não de qualidade. E aí eu fui jogar, eu acho que era na Visconde de Abaeté, no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, um futebol. Era Visconde de Abaeté? Eu acho que era, enfim. E aí, cara, tinha um zum, porque tinha um moleque jogando bola, antes do meu horário da pelada, né? Que era famosinho, né? E aí eu fui na grade ver, e lá estava... Já sei. Felipe Júnior Coutinho. Estava lá Juninho Paulista. Jogando desde ontem. Era o 7º jogo consecutivo dele. Já tinha passado o Grêmio, São Paulo. Exatamente. Cara, o Felipe Coutinho estava jogando, ele devia ter isso aí, ele já estava vendido para Inter. Então ele tinha no mínimo 16, mas eu acho que ele não tinha ainda estreado no time profissional do Vasco, ou estava para estrear, ou tinha acabado. Enfim, ele não era tudo tão conhecido assim, mas estava lá. E, cara, era uma pelada, evidentemente, de alto nível, né? Não a que eu fui jogar depois, mas a que eu estava assistindo. E eu lembro de outro dia o Certezas, um provocador nato, espalhar aquele tweet lá de que ele faria pelo menos 3 gols no Brasileirão, seria, enfim, algo desse naipe, né? Cara, é outra parada, assim. Ver um desses caras jogando na tua frente, e isso tô falando do Felipe Coutinho com 17 anos, né? Pré-Europa, etc e tal. É outra parada, assim. E repito, era uma pelada de alto nível, ninguém era profissional ali, mas eram bons jogadores de pelada. E o Coutinho, cara, você via que ele tava jogando no modo extra fácil, assim. Ele tava segurando pra não estragar com tudo, porque cada vez que ele pegava na bola era uma mágica, assim, um negócio muito, muito, muito fora da curva. Eu lembro que teve uma vez que no sítio da minha avó tinha em Brumadinho. A gente sempre jogava ali os primos, os parentes, os amigos e tal, e foram 2 caras que estavam ali com alguém que jogavam no Tupi de Juiz de Fora. E acho, não sei, não eram profissionais, eram tipo isso, juvenil, júnior e tal. E eles acabaram com o futebol, cara. Acabaram com o futebol. Eram 2 só, assim, num time de 6. O cara, nem a cara com o time Inter de Milão e tal, pra onde ele tava indo. Eram 2 caras do Tupi de Juiz de Fora. Acabaram com o futebol. Então, quando as pessoas falam que jogador é bagre é você. Exato. A não ser que, de fato, seja um jogador peixe, né? E aí é a história de pescador. Peixe de rio, aí realmente pode ser um bagre, sim. Mas é bom o zagueiro que você chama de caneludo e de bagre, ele te humilharia no futebol, tá? Você pode ter toda a certeza do mundo. O zagueiro do teu time da 3ª divisão que seja, ele te humilharia no futebol. Preste atenção nisso. Eu fico pensando em quantos jogadores ficaram para trás por detalhe. Porque machucou, porque decidiu estudar, porque se perdeu na doideira e tal, e que seriam ótimos, mas que não passaram no funil, né? Naquele último funil ali da profissionalização, que acabaram ficando para trás e não foram tão ótimos como poderiam ter sido, coisa que não aconteceu com Juninho Paulista. Exatamente, um perseverante Juninho Paulista, Marcelo Beck. Persevera, inclusive, jogando vários jogos no mesmo dia. Resumo para vocês. Fred Caldeira, Vitor Roque, Rodrigo, Vinícius Júnior, Gabigol, Savinho, Douglas Luiz, Lucas Paquetá. O que eles têm em comum? São brasileiros.
Ponto para Fred Caldeira. E jogadora de futebol. 2 pontos para Fred Caldeira. Saíram muito cedo do Brasil e tiveram caminhos completamente diferentes para mais ou menos sucesso na Europa. Então, quando a gente analisa a questão do Vitor Roque no Barcelona, eu acho que é impossível dizer o que fazer, se ele está certo, se o técnico está certo, se vai dar certo ou se vai dar errado. Tem que esperar. Se vai ser no Barcelona ou não, tem que esperar. Os melhores, o normal é que mesmo os melhores precisem de muito tempo. Não são 3, 4 meses. É 2 anos e meio, é 3 anos para chegar e virar tudo o que se espera em um grande clube. Então a gente está nos primeiros meses de muitos ainda que tem pela frente até a gente decretar se o Vitor Roque vai dar certo ou não no Barcelona ou no futebol europeu. E o caso do Vitor Roque ele é muito particular porque o Barcelona é um clube particular, com um estilo de jogo particular, e ele concorre muitas vezes com uma molecada da base que está bebendo daquela fonte há anos, né, cara? E ele chegou há poucos meses, então assim, não é algo tão fácil assim, nem para ele dar certo, e não é tão óbvio para o Xavi dar as chances, né? Assim, tem muita gente que condena o Xavi de primeira, achando que, sem ver os treinamentos, que o Vitor Roque já automaticamente chegou naquele nível, né? E ainda mais voltando de uma lesão que ele teve no Atlético Paranaense. Então, assim, é um caso em que precisa, talvez, de uma paciência ainda maior do que a gente teve em outros casos. Agora, a pressa, ela é aflitiva, cara. Quando a gente vai enumerando esses casos aqui, de Vinícius e Rodrigo, principalmente, que bateram no B e voltaram, demoraram anos. 6 meses, cara. 6 meses e já tem empresário dando entrevista falando que ou vai ou racha, né? É uma loucura. Que seja um garoto, adolescente, com uma foto do Naruto no Twitter, completamente alucinado, com pressa, eu entendo. Que seja o empresário do jogador, eu entendo bem menos. Bem menos. Até porque o André Curi cita o Vinícius e a paciência que tiveram com ele. Então não consigo entender por que ele não acha que o Barcelona deveria ter também essa paciência com o Vitor Roque. Inclusive uma pessoa do Barcelona me disse, olha os números do Arda Güler no Real Madrid, também de 18 anos, e vê quem é que jogou mais. E olha que o Vitor Roque está aqui há 4 meses. O Vitor Roque jogou mais minutos que o Arda Güler. Então realmente, assim, tem que ter paciência de todos, do Vitor, do Xavi, do empresário e de você que está assistindo a gente, que tem uma foto de desenho animado, mesmo que seja um desenho animado sombrio, sanguinário, no seu Twitter, na hora de xingar um jogador. Isso serve também pro Estevão, né? Pro Messinho. Assim, já tem um zoom de para onde que ele vai, se vai ser pro Chelsea, pro Real Madrid, para não sei aonde. Cara, a gente não sabe, né? A gente não sabe o Endrick. Antes do Messinho, vamos falar do Endrick. Será que ele vai, de fato, entrar no elenco profissional do Real Madrid sem bater no Castilha? A gente não sabe, né? Ele chega num perfil e num tamanho maior do que chegaram Vinícius e Rodrigo, mas, ainda assim, a gente não sabe, não tem nenhuma garantia de que o Endrick vai, ainda mais se o Mbappé for mesmo, né, pro Real Madrid na próxima temporada. Então, cara, não é tão simples quanto alguns casos fazem parecer. A gente tem a mania, isso no mundo, né, na vida, de olhar para a exceção e tomá-la como regra, né? Cara, a exceção é a exceção. E outra mania que a gente tem é de acabar o programa, como a gente vai fazer agora. Exatamente. É algo que a gente fez em 100% dos programas e vamos continuar com esse aproveitamento. Fred Caldeira, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais e a gente tem não sei quantos programas, mas todos eles, eu posso garantir aqui, não vou nem esperar a confirmação da produção, mas todos eles terminaram. Né? Então, todos acabaram. Então esse também vai manter o 100% de aproveitamento em encerramento. Então vocês já podem esperar que semana que vem tem outro capítulo de Fred Beckler Acabam. Até o próximo encerramento.